Ontem, nós conversamos aqui com o deputado da oposição, que conversou conosco sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da merenda, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E ele falou dos deputados, falou de assessores, falou da Secretaria de Educação, né, e hoje nós convidamos o outro lado, propositadamente. Por quê? Para você ver duas opiniões e você formar sua própria opinião. Nós não queremos formar nada, a gente quer que você forme. Hoje, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, está aqui conosco. Ele que é presidente da CPI. Deputado, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Secretário, como é que está rolando, né, na visão do seu partido PSDB, essa CPI lá na Assembleia? Eu acho que está caminhando para tentar apurar os fatos, né? Nós ouvimos, nesse tempo todo da CPI, já 36 pessoas, 37 depoimentos, porque um veio duas vezes, e se levantou uma série de informações. Informações que levam a algumas conclusões. Por exemplo? A primeira é que realmente a COAF não era uma cooperativa, era uma organização criminosa, sem dúvida nenhuma. Não era cooperativa, então? Não, ela estava mascarada como uma cooperativa? Mascarada como cooperativa para, na verdade, de uma certa forma, conseguir dinheiro público de uma forma inadequada, isso sem dúvida nenhuma. E a segunda é que realmente tem pessoas envolvidas. Por exemplo, existem provas do envolvimento de 2 funcionários da Assembleia Legislativa. Isso é muito evidente. E também foi comprovado que houve erros. Aí eu não posso dizer que houve culpa, mas houve erros de alguns funcionários da Secretaria de Educação em alguns procedimentos da Secretaria e, inclusive, a ideia do relatório é apontar para que se faça uma investigação mais efetiva se houve ou não dolo, se houve ou não intenção. Sim. Então, se apontou uma série de irregularidades e essas informações vão constar no relatório e vão ser mandadas para os órgãos que fazem a apuração mais adequada e propõe a punição. Por exemplo, o Ministério Público... Sem dúvida, vai para o Ministério Público. O que pouca gente sabe é que essa discussão da merenda, na verdade, devia ser mais ampla. Nosso objetivo era ir para os municípios, tem 77 citados como envolvidos em escândalos de corrupção, mas, infelizmente, em função do tema e da tônica que a oposição acabou dando, ele ficou limitado à compra de suco de laranja da Secretaria de Educação. Porque, na verdade, o escândalo da merenda é, na verdade, um contrato de compra de suco de laranja feito pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Existe uma lei federal que diz o seguinte: os municípios e estados que comprarem até 30% da merenda do pequeno produtor agrícola e, portanto, podendo pagar um preço maior, essa lei dá essa possibilidade, eles recebem esse recurso do governo federal. Então, não sai do caixa do Estado nem das prefeituras. O que o Estado fez? Uma chamada pública para comprar o suco de laranja de produtores agrícolas e de cooperativas de produtores. Essa cooperativa participou, acabou ficando em segundo lugar, mas como a primeira não conseguia entregar todo o suco, a lei permitia que ela entregasse o restante, que era até maior do que a primeira. O que ela fez? Ao invés de entregar o suco do pequeno produtor e por um preço maior, porque a lei possibilita isso para ajudar a agricultura familiar, ela usou o DAP, que é uma espécie de registro dos pequenos produtores, juntou... Então a falsificação aí? Sem dúvida, a falsificação. Eles falsificaram documentos, enganaram o pequeno produtor, porque não compraram uma laranja do pequeno produtor. Eles, na verdade, foram até empresas, compraram um suco industrializado e entregaram para a secretaria como se fosse suco do pequeno produtor agrícola. E, portanto, por um preço passou pelo maior. crivo da secretaria, a secretaria não viu? Passou pelo crivo da secretaria, mas a secretaria, nós tivemos acesso aos documentos. Eles têm, por exemplo, um documento do Instituto Adolfo Lutz, atestando que o suco era de boa qualidade. E você vê, ele parece perfeito. E é um instituto que tem credibilidade, né? Sim, sim, parece perfeito. Claro. Só que depois foi consultado através da CPI o Instituto, e o Instituto diz, não, esse laudo é falso. Isso o laudo era falso?
Ele nunca foi Olha emitido. que coisa. Quer dizer, fraudaram também o Instituto? Fraudaram laudo, deram declarações que eram mentirosas, que eram falsas. Porque qual é a ideia da lei federal? E ela é justa. É que o pequeno produtor agrícola possa ter o poder público comprando o seu produto para ajudar e incentivar a agricultura familiar. Nesse sentido, ela é extremamente adequada. O problema é que, como é mais fácil fazer isso, porque a concorrência é mais simplificada, exige menos coisa, alguns espertos usaram disso e acabaram ludibriando esses pequenos produtores, porque usaram o nome deles e não compraram uma laranja sequer deles, e acabaram ludibriando também o poder público, vendendo uma coisa diferente daquilo que entregaram. Agora, deputado, seu colega que esteve ontem aqui, o nosso público está acompanhando, que é o Alencar, ele disse que o então secretário também teria sido envolvido e também teria recebido alguma vantagem, professor Herman. Procede, não procede? Qual é a sua versão sobre isso? Não procede, de forma nenhuma. Quem conhece o professor Herman sabe que ele seria incapaz de fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas nós até conversamos com ele vai até a CPI para esclarecer, para ficar à disposição. O problema é que toda a CPI, Heródoto, ela tem duas vertentes. A primeira é de apurar fatos, mas a segunda, infelizmente, é a política. Quem está na oposição tenta culpar o governo e quem está na situação tenta, de alguma forma, defender o governo. A gente procurou fazer a CPI mais isenta possível. Nós ouvimos todo mundo que a oposição indicou, que queria ouvir, que achava importante e tal. Trouxemos que foi o presidente da cooperativa, o Cássio Schebab, duas vezes, mas o problema é que a gente começa a perceber que as informações são usadas de forma inadequada. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Na delação do Cássio, o Cássio Schebab foi até a CPI na quarta-feira e não falou nada. Ele tem um habeas corpus que o permite ficar quieto, ele no máximo falou sim ou não para algumas coisas ali. E aí a oposição usou para pegar trechos do depoimento dele no Tribunal de Justiça, mas pincelados, onde dava uma impressão diferente daquilo que... Por exemplo, ler um trecho que diz, o senhor disse que o dinheiro que foi pago para tal escritório de advocacia era, na verdade, para pagar propina para agentes públicos e políticos. Sim ou não? Então, na verdade, mas não foi isso que ele disse. Ele disse, a gente pagava para esse escritório porque o lobista, que é o Marcel, nos dizia que era dinheiro para pagar agentes públicos e políticos. Então, é muito diferente uma versão da outra. Então, quando você pincela algumas informações fora do contexto, você acaba deturpando o sentido daquela coisa. Por exemplo, querem trazer lá o pai desse lobista, que foi um ex-presidente da Assembleia Legislativa, sim, o Leonel Júlio, me lembro dele. Aliás, famoso caso das calcinhas, aquela coisa absurda. Exatamente. Agora, com todo respeito, o Leonel Júlio já há 10 anos não está bem. Ele tem 81 anos agora e já há 10 anos ele não consegue articular o raciocínio. Se o senhor pega o depoimento dele no tribunal, ele não fala coisa com coisa. Então, muito idoso, provavelmente. Muito idoso e já com sinais de, eu não sei se é Alzheimer ou algum tipo de problema que... Se você o leva para uma CPI e ele começa a falar um monte de bobagem ali, você imagina até você explicar que uma coisa não é aquilo, é outra. Então, é até uma questão de respeito não convocá-lo e de seriedade com a CPI. Então, as coisas não podem ser usadas dessa forma. Nós queremos apurar todo mundo que eles pediram, que era relevante, a gente chamou, foi ouvido, foi questionado horas e horas, e os fatos estão apontando alguns culpados, sem dúvida nenhuma. Deputado, a gente vai continuar a nossa conversa, queria que o senhor ficasse mais um instante aqui conosco, tudo bem? Gentilmente está aqui conosco o deputado estadual Marcos Herbini, do PSDB, deputado estadual aqui de São Paulo. Deputado, gostaria que o senhor explicasse outra coisa, porque também é outra versão. O seu colega disse aqui que é dificílimo conseguir uma CPI na Assembleia, que o governo não deixa. É fato? Não, depende muito de ter, sem dúvida nenhuma, apelo popular, né? A CPI, inclusive, quando surgiu todo o tema,
Eu fui entre os deputados da base do governo que mais defendeu que se abrisse, porque eu comungo da ideia de que se alguém cometeu algo de errado tem que ser punido, ponto. E existia vamos dizer, uma superexposição e levaram um caso que é sério, mas era muito pequeno, a uma dimensão enorme. Então eu sempre fui um dos que defendeu que tinha que abrir a CPI para mostrar para todo mundo aquilo que de fato aconteceu. Tanto é que quando acabou sendo aberta, a bancada me pediu para presidir a CPI em função de ter sido, junto com o deputado Pedro Tobias, o primeiro a defender isso. Então, depende desse aspecto, se tem fato concreto, se tem um apelo popular grande. Porque o grande problema, Heródoto, é que as CPIs, elas são sempre assim. A situação não quer abrir, a oposição quer abrir. Porque elas são muito mais usadas para fazer política do que para apurar fatos. Essa argumentação que o senhor está usando, eu sou do PSDB. Já ouviu o pessoal do PT usar a mesma argumentação quando estava no governo federal? Pois é, mas é verdade. Quer dizer, quem está no governo não quer saber de CPI. Exatamente, exatamente. Quem está no governo não quer CPI. Quem está na oposição quer CPI, porque é uma forma de dar imprensa, Claro. E é ruim isso, porque eu acho que a CPI deveria existir, mas ela precisava ter uma conotação menos política e mais de apuração de fatos, né? Então, esse é o grande problema. Mas aí é uma coisa... É uma coisa da ingovernável, política. Né? É uma coisa da política. Porque ela pode tomar um rumo, pode tomar outro. Pois é, mas é uma pena. Na verdade, eu acho que o grande problema, Heródoto, a gente está assistindo esses escândalos no país todo, é que a política precisa cada vez mais ser usada para a construção do bem comum, né? Infelizmente, muita mal o gente... negócio aí. Está muito ruim. Tem muita gente que entra na política para se beneficiar, para ter algum tipo de vantagem. E esse não é o verdadeiro papel, né? O verdadeiro papel da política é gente querendo se colocar a serviço da construção do bem comum. Então, ou a gente resgata o verdadeiro valor da política, a verdadeira origem dela, ou você não consegue. Nós fizemos um ranking aqui de credibilidade, a última está embaixo é dos políticos. Condenados, você disse. O ranking Sim, que a população confia. É verdade. Começa no Exército, na Igreja Católica, depois e lá embaixo estão os políticos. É verdade, é verdade. Porque, infelizmente, os exemplos que a gente tem são muito ruins. Entendo. A gente espera que com esse evento, sem dúvida nenhuma, o evento agora dessa Operação Lava Jato, ela traz um novo momento político no país. E as pessoas acompanhando mais de perto. Sem dúvida nenhuma. Deputado, muito obrigado, viu? Eu pela que agradeço, participação. Muito grato. Um abraço. Muito obrigado.